Olá, o meu nome é Carlos Yoshino e hoje eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Como é ser um pesquisador? Olha, eu estou naquela categoria de 0,1% da população que o trabalho se confunde com o hobby. Então, eu gosto muito do que eu faço. Às vezes eu tenho até em casa que combinar com minha esposa, porque eu trago trabalho para casa, mas não é trabalho, é o hobby, entendeu? Então eu posso dizer que, para mim, o trabalho de pesquisador é excelente. E o que você mais gosta de pesquisar? Eu gosto de pesquisar a parte de genômica, né? Vocês sabem que todos os organismos têm um DNA. E, embora os avanços recentes na pesquisa genômica tenham sido gigantescos, ainda falta muito, mas muito para se descobrir. Então, da minha parte, bioinformática, quando eu estou trabalhando com o genoma dos seres vivos, eu gosto bastante. Essa é uma pergunta fácil, tá? Ser um pesquisador é basicamente eu dar liberdade para minha criatividade, né? Basicamente, eu sempre fui assim, desde a minha infância, desde criança, sempre fui uma pessoa bem curiosa, né? Então, ser pesquisador, na verdade, me deixa livre para seguir minha vida, seguir, eu acho que com as coisas que eu acredito, mas principalmente é conseguir pegar as minhas ideias que eu sempre tive, sempre tenho, né? Mas as ideias que de uma área específica que eu me especializo e tentar provar, né, que elas existem, que elas fazem sentido, né? E também, principalmente, é tentar pegar algumas ideias que eu consiga converter para a sociedade, né? Porque hoje eu faço pesquisa com a área de saúde, né, com autismo. Então, eu sempre fico pensando numa criança autista em como que ela pode tirar proveito do resultado da minha pesquisa, né? Então, essa é a minha forma de pensar, né? Ser um pesquisador. Pode ser uma resposta um tanto vaga, mas eu acho que o pesquisador é desde sempre. Ele não acredito em mandato divino, nada disso, mas ele nasce, se queremos chamar como uma vocação, ele nasce pesquisador. E ele nasce com uma pergunta instalada, digamos assim, que é: o que acontece se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo? O que acontece se? Eu acho que essa é a pergunta básica que frequenta a cabeça de todo pesquisador. E o que complementa essa pergunta e o torna, de fato, um pesquisador é o método científico, né? Eu acho que, obviamente, há maneiras mil de inquirir a realidade, a natureza, e constatar ou tirar conclusões, mas a diferença na vida do pesquisador é ou deve ser o método científico, que é uma maneira regrada de você inquirir o fenômeno, né, de você examinar o fenômeno. Eu acho algo de muito valor para o pesquisador a contra-hipótese, quer dizer, você faz uma hipótese, mas você, ser pesquisador, é obrigado a admitir a contra-hipótese, e a partir disso você experimenta, né? Você organiza um sistema de exame do fenômeno e conclui, e isso eu acho bonito também, com algum grau de incerteza. Qual foi a parte mais difícil de sua carreira? A parte mais difícil da minha carreira foi justamente o início, porque, como eu disse, né, desde criança eu sonhava em ser cientista. E para ser cientista, eu sabia que era preciso fazer a universidade, mestrado, doutorado, isso para mim estava claro desde o início. Só que, quando eu estava no segundo grau, eu prestei vestibular para a Universidade do Amazonas e eu fui reprovado na prova de redação, eu tirei um 0 na redação. Então aquilo foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. E eu fiquei bastante chocado, né? Mas a coisa interessante foi o seguinte, é que o fato de eu não ter passado na Federal do Amazonas acabou me trazendo para São Paulo. E foi esta decisão, a decisão de vir para São Paulo, é que foi a mais difícil. Porque vir para São Paulo implicaria deixar minha família, minha casa, meus amigos, quer dizer, minha zona de conforto. Mas eu acabei tendo coragem, graças a Deus, e vim para São Paulo. Qual a pesquisa mais nova que você está desenvolvendo? Mais nova, na verdade, são várias pesquisas, tá? Eu acho que a mais nova delas é um estudo, tá? Epidemiológico. Tá? Eu vou falar de outros, né? Mas uma das pesquisas mais novas é um estudo epidemiológico
da incidência de autismo no Brasil, tá? Então, no Brasil, a gente não sabe ainda quantas pessoas têm autismo, têm o quadro do espectro do autismo, né? E a gente não sabe, né, como é que estão distribuídas essas pessoas, em quais regiões. A gente não sabe também quais as características dessas pessoas no contexto clínico, né? A gente não sabe se elas têm uma condição de saúde mais grave relacionada com a região. E também, consequentemente, a gente não tem ideia de quanto que é o gasto público para isso, né? Qual que é a necessidade de investimento público para atender essas pessoas, essas famílias, né? Então, essa é uma pesquisa que eu estou envolvido, né, que eu estou coordenando aqui via universidade, né, no Ministério da Saúde, tá, que é para fazer esse levantamento, é porque somente com o levantamento sobre a epidemiologia do autismo numa região, no país, que a gente vai conseguir movimentar a sociedade, né, eu falo sociedade, mas o sistema público mesmo, investimento, para atender essas pessoas de uma forma melhor, né, porque elas não são atendidas muito bem, não tem muitas políticas públicas para atender essas pessoas, tá? E também a gente não sabe de que forma ainda no Brasil quais são as condições que são mais passadas de pais para filho, né? Então, no Brasil, a gente sempre usa estudos internacionais, dados de estudos internacionais para tentar descrever o que acontece aqui, né? Mas a nossa genética é bem diferente, né? Então, a gente não tem esses dados aí, é um estudo que eu estou conduzindo. Eu sou a Luísa Souza, do oitavo ano D, e gostaria de fazer uma pergunta. Qual é um sonho profissional dentro dessa especialização? Eu acho que eu tenho vários, né? Um dos sonhos é conseguir deixar o máximo possível de legados, né? Da minha existência aqui, viver bem a minha vida, mas principalmente deixar um legado para a sociedade, né? Não para que eles me reconheçam, né? Mas que minha existência aqui nesse mundo sirva para a sociedade, né? Para que ela consiga evoluir, tá? Então, acho que esse é o principal, né? Outra é talvez formar pesquisadores, tá? Que sejam melhores do que eu, obviamente, né? Mas formar pesquisadores para que eles acreditem nas coisas que eu acredito também, tá? Mas não somente nisso, né? Mas enxergar que elas podem fazer ciência no Brasil, um país limitado, tá? Independente de condição financeira, conseguir fazer ciência, conseguir descobrir as coisas e movimentar a cabeça das pessoas para que elas consigam acreditar mais nelas, né? Eu acho que são essas duas coisas principais, né? Mas sempre vivendo a sua vida, né? De forma leve, né? Isso que é o mais importante. Você considera o estudo importante para chegar ao sucesso? Fiquei um pouco cauteloso com a palavra sucesso, porque sem que a gente se torne sem que se torne uma resposta filosófica, mas vamos lá, o que é sucesso, né? Primeiro, a gente precisaria ver isso, porque você tem o sucesso de um avanço comercial, de um avanço tecnológico global, que, de repente, frente a um vírus, né, tem que reprogramar tudo, redesenhar tudo, e com quebras, e com gente fechando as portas e tudo. Então, eventualmente, pessoas ou empresas, pequenas ou grandes, que se doutrinaram muito pelo sucesso e fizeram do sucesso o seu motivo de vida, elas podem ter entrado em crise profunda, né? Por outro lado, obviamente, sucesso é também o atingimento de objetivos, né? Objetivos que que lhe agradam, que lhe remuneram, que lhe dão satisfação intelectual, e assim vai. Então, eu continuo achando que o estudo é fundamental para que se consiga o atingimento desses objetivos, mas eu diria mais para aquele sucesso interno que é mais garantido, que é a sua satisfação, ainda que você esteja, como se dizia numa empresa que eu trabalhei, ainda que você esteja lavando cachorro sem sabão, né? Quer dizer, eu acho que é preciso desconectar um pouco a palavra sucesso da palavra assim, só o vencedor, yes, a superação e tudo, né? Eu acho que isso doutrina um pouco a pessoa. Eu acho que sucesso é você, pelo estudo, responder às suas inquirições em relação à vida, conseguir o seu espaço em relação aos ganhos necessários
e também estar num país que provê isso de maneira democrática e justa, né? O mais justa possível.